Pega aí seu cafezinho que a gente vai falar agora sobre 10 lições que eu aprendi durante esses meus 34 anos de vida. Acabei de fazer 34 anos, estou aqui falando diretamente de Santa Mônica, na Califórnia, especificamente perto de Los Angeles. Eu não sei se é o mesmo distrito, mas talvez na mesma cidade. Mas estou aqui no Pier de Santa Mônica, num hotel 5 estrelas aqui, bem premium. E ontem eu fiz 34 anos. Então já deixa aqui os parabéns para mim aí, porque hoje eu vou falar sobre algumas lições que eu aprendi que me fizeram ter sucesso, ter prosperidade, ter abundância, e eu quero compartilhar isso com você, essas lições. Então, já se inscreve aí no canal, deixa seu like, porque toda semana tem vídeos sobre como você construir riqueza através de negócios, através da internet. E é isso aí, então deixa seu like, se inscreve no canal. Algumas vezes na semana eu vou fazer esses vídeos aqui mais bate-papo mesmo, sem muita edição, ou até muitos termos educacionais aqui, mais de cara limpa, para a gente poder trocar uma ideia. Eu quero muito saber as suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Então, se você curte esse estilo de vídeo mais dinâmico, cara a cara, direto aqui, deixa aqui nos comentários também, porque o seu comentário é super importante, porque dá valor a esse conteúdo que eu faço aqui de graça para você. Eu tô tirando do meu tempo aqui na Califórnia, poderia estar fazendo outras coisas, mas estou gravando aqui vídeo para vocês, porque eu sei que vai gerar um valor imenso na vida de vocês. Então vamos lá para o cafezinho. Primeira lição é o seguinte: casar cedo foi a minha melhor decisão. Talvez você não escute esse conselho por aí, nem do seu pai, nem da sua mãe, nem do seu pastor, talvez o pastor, nem do seu colega de faculdade ou, sei lá, das suas amizades. Mas para mim, a coisa número um, a lição número um que eu aprendi que faz total diferença no meu sucesso hoje, depois de faturar múltiplos milhões de reais, foi ter casado cedo com a Clara. Estou casado com Clara já fazem 10 anos, esse ano vai fazer 11 anos. E para mim foi a melhor decisão da minha vida, porque eu aprendi que casar cedo faz você prosperar mais rápido. Por quê? Na geração que a gente vive hoje, se você casa tarde, você constrói de forma individual. Se você casa cedo com uma pessoa que tem a mesma visão, o mesmo alinhamento que você consegue construir junto tudo desde o começo. E o que eu vejo mais são pessoas querendo casar com 30 anos de idade. 30 anos de idade, cada um tem suas vidas formadas. E sabe o que acontece dentro do casamento? Tá? Não estou generalizando aqui, mas a maioria acontece que cada um fica brigando com o seu ego. Ah, eu construí isso, isso é meu. Ah, eu construí isso sozinho, isso é meu. E acaba que não é dos 2. Então essa fase de e esse conhecimento de: "Caramba, eu tô casando, mas parece que cada um construiu uma vida separada", isso com os 30 anos de idade. Então, eu não aconselho você demorar muito para casar, então esse é um conselho mais para quem tá na casa dos 20, tá bom? Se você já tá nos 30, casa. Casa e casa no papel, tá? Sua vida vai ser muito mais abençoada, porque se você só se junta, não vale, não vale. "Ah, é demais, casamento, no papel é só formalidade". É uma formalidade de adulto, porque lá na frente, quando tiver uma crisinha no seu casamento, que vai ter alguma dificuldadezinha assim, você vai pensar 10 vezes na hora de pedir um divórcio. Vai por mim. Então, para mim, a maior vantagem que eu tive nesses 34 anos foi ter casado cedo com Clara. Eu casei com 23 para 24, se eu não me engano. Sou péssimo de datas, mas vamos fazer 11 anos. Então, você faz a conta aí. E o meu casamento foi super simples, né? Gastei 3, 4 mil reais no meu casamento e a gente construiu tudo junto. Eu, junto com Clara, a gente teve o mesmo alinhamento desde o começo. E um dos alinhamentos foi: a gente quer ter R$ 1 milhão ou fazer R$ 1 milhão, a gente não sabia como, mas a nossa meta era fazer R$ 1 milhão até os 30. E hoje a gente já fez mais de, sei lá, R$ 25 milhões, ou quando você assistiu o vídeo, talvez R$ 30 milhões. Então, essa é a primeira lição que fica: case cedo, porque sua vida vai ser mais abençoada e mais próspera com isso. Número 2, não demore a sair da CLT. Eu acho que eu não demorei a sair da CLT, mas desde os 12 anos eu trabalho, então o que acontece? Eu sempre empreendi, fazia minhas coisas, fazia os meus bicos na época, né. Meu pai passou 10 anos desempregado, então eu tive que fazer de tudo, né, e tentar desenrolar ali,
sempre fui muito bom em informática, tecnologia, então isso me ajudou muito a fazer um dinheirinho para casa. Mas todas as minhas experiências de CLT me ajudaram a ser o profissional que eu sou. Porque se eu empreendesse logo de cara, diretamente, integralmente, eu talvez seria uma pessoa com menos rotina e com menos conhecimento e liderança possível, porque eu tive líderes nas minhas empresas que eu trabalhei. Então eu trabalhei basicamente, eu acho que em 2 empresas CLT, mas eu passei bastante tempo ali nas 2, né, e eu aprendi muito. Tanto no meu primeiro emprego, que foi numa empresa de TV a cabo, lá em Natal, e segundo no Senai. Tem uns cursos técnicos e profissionalizantes que eu aprendi pra caramba sobre educação, e eu trouxe muito dessa trajetória, da educação, de ver, de olhar um negócio de educação através do Senai. E é legal como as coisas se combinam. Mas quando eu coloco aqui não demore a sair da CLT, é porque, às vezes, o seu tempo de CLT já acabou, e você está só procrastinando com medo. Eu até procrastinei um pouquinho, porque eu tinha um pouco de receio, de medo, porque eu já ganhava um saláriozinho ali ok e tal. Queria crescer também na empresa, mas essa parada de você ficar muito preso ao CLT, talvez não seja para você. Então você que já tem um espírito mais empreendedor, já vai começando a empreender. Mesmo em paralelo, você vai começando a empreender, a entender se o empreendedorismo é para você também. Se não for, tá tudo bem, continua aí no CLT. Lição 3: tenha mentores de vida. Eu sempre busquei mentores, sejam pessoas mais experientes. Eu andava com pessoas mais jovens do que eu, ou até da minha idade, quando eu era adolescente. Como eu fui da igreja, participei de igreja há muitos anos, desde a minha infância, eu sempre tinha os pastores, os diáconos, os presbíteros, né, foi da Assembleia de Deus, e tinham toda esse presbitério, esses mentores, mesmo que s são da religião, né, são ali de uma denominação, mas eram tementes a Jesus, temente a Cristo e sabiam da Bíblia, mais do que eu. E eles eram, em muitas coisas, exemplos de pessoas, de caráter. Então eu tinha ele como meus mentores. Tanto para aprender, porque o meu objetivo naquela época era ser um pastor, era ser um líder, era realmente trabalhar, né, dentro da igreja, e eu fiz isso, consegui fazer isso, não de ser pastor, né, eu fui líder de jovens, fui basicamente diácono, enfim, fui basicamente ali um braço direito de alguns pastores, e esses pastores, eles foram os meus mestres, os meus mentores, e tudo que hoje, ajudou no meu caráter foi através dessas pessoas. Não a galera da minha idade, eram pessoas que de fato me ajudavam a crescer, porque tinham mais idade de experiência. Então se hoje você está ouvindo esse vídeo aqui, talvez eu tenha mais idade que você, então você tem que me respeitar e ouvir os meus aconselhamentos, porque eu já passei por muita coisa nessa vida e provavelmente alguma coisa que eu te falar aqui vai impactar diretamente na sua vida. Então, eu tive mentores espirituais, né, mentores de princípios, tive mentores de negócio na época que eu estava começando a empreender, mentores de relacionamento. Então, olha só, para eu casar, eu fiz curso de namorado, curso de noivo, e quando eu casei eu fiz curso de casado. Esses cursos aqui que eu fiz, assim, basicamente mudaram a minha vida. Então, eu tenho mentores até hoje de diversas áreas, porque isso me ajuda a não gastar muito tempo com quem não tem tempo a perder. E geralmente pessoas da sua própria idade, elas não têm tanta experiência. Por isso que procure sempre pessoas de cabelo branco, que construíram alguma coisa, ou que você quer ter algo que elas tenham, né, de princípio, de caráter, de valor, de sucesso, de prosperidade, e cole nelas. São essas pessoas que vão trazer os maiores ensinamentos para sua vida. Número 4: seja discipulado em uma igreja. Então, puxando um gancho aqui, a igreja, ela formatou meu caráter, né? Depois de meus pais, a igreja, frequentar uma igreja séria, não é uma Lagoinha, Alphaville, não é uma igreja de hype. Todas as igrejas têm sua importância, mas igrejas sérias, né, batista, presbiteriana, são essas igrejas sérias, também algumas Assembleias de Deus, que trazem ensinamentos e princípios de Jesus. E isso fez com que o meu caráter hoje, ele fosse moldado.
sem precisar ter qualquer tipo de atalho ou até me proteger de influências mundanas, de influências que basicamente poderiam me ter colocado ali num caminho errado, da droga, da bebida, de muitas mulheres, a promiscuidade, e isso me blindou de uma forma que me ajudou muito. E participar de uma igreja, de uma comunidade de fé, faz com que você se fortaleça como cristão, fortaleça os seus aprendizados da Bíblia e você consiga com que a tua fé não precise de fato ficar cambaleando, mas você tenha a plena convicção que existe uma comunidade que vai te ajudar em momentos difíceis. E hoje os papéis, né, ou o papel da igreja hoje é poderosíssimo, então apoio super, você participar de uma igreja, se você nunca participou. Gente, eu já dei bom dia para desconhecido, fiquei com criança desconhecido, já servi na limpeza, no estacionamento, lá no palco, em todos os lugares que você pode imaginar, e isso mudou meu caráter. Me trouxe mais humildade, me trouxe muito mais temor, me trouxe muito mais conhecimento e muito mais resiliência, e muita coisa que eu aprendi em algumas igrejas eu trago para o meu negócio também. Cultura, serviço, estar disponível, né, estar com o coração aberto para poder receber, e isso de fato eu trago aqui para a Mentoring, eu trago para os meus negócios também. O número 5 é uma lição também espiritual. Por quê? Porque não adianta você ter seus milhões e você não ser uma pessoa espiritualizada, não ser uma pessoa conectada com Deus, tá? Independente da sua espiritualidade, mas cultive, cultive, seja muito mais, eh, intencional nessa estrutura de você conseguir se conectar muito mais com Deus. Então, a lição 5 é leia a Bíblia e ore todos os dias, tá? Ouvir o pastor é legal, ouvir o pregador é legal, ouvir o profeta é legal, mas não se acostume a ouvir a Bíblia, a palavra de Deus, pela boca de outras pessoas. Você precisa, com os seus olhos ver, com o seu coração sentir e com seus ouvidos você crer, você ouvir, você falar com a sua boca as palavras de Deus. Então, ter uma rotina diária de leitura da Bíblia, mesmo que você leia um capítulo por dia, ore ali 5 ou 10 minutos, né, pedindo a Deus, ou pelo menos agradecendo a Deus pelo dia, isso vai mudar completamente a sua vida. Às vezes eu falho sim em ler, né, não sou uma pessoa perfeita, falho, você falha também? Às vezes? Coloca aqui nos comentários, mas eu vejo que lá atrás, quando eu era adolescente, eu passava horas orando. Eu passava horas lendo a Bíblia, preparando sermões, indo a vigílias, indo a consagrações, indo a cultos matinais, orando, lendo a Bíblia, me preparando, jejuando, que isso me trouxe reserva para os dias de hoje. Então, ore e leia a Bíblia todos os dias. Lição número 6: honre seus pais. Honre seus pais. Esse é o principal mandamento que tem promessa, diz a Bíblia. E olha só, honrar os seus pais é você dar orgulho para eles, é dar certo na vida para eles. Não é dar dinheiro, não é sustentar, não é aposentar. Se você fizer isso, parabéns, isso é uma coisa incrível. Mas honrar o teu pai e a tua mãe, a Bíblia está falando aqui sobre dar orgulho, é você dar certo. O teu pai e tua mãe criou você para que você dê certo, para que você seja uma pessoa da paz, uma pessoa reta, uma pessoa instrutiva, uma pessoa de sucesso, uma pessoa de caráter. Se você não teve pai ou mãe para honrar, eu sinto muito, mas talvez você tenha algum papel dentro da sua história que significa um pai ou uma mãe. Honre essa pessoa, tá? Eu conheci muitas pessoas que não honravam pai e mãe, e o destino foi muito cruel. O destino foi muito cruel. A vida foi muito cruel com elas. E continua sendo, porque não honrou pai e mãe. Então, todos os dias, honre seu pai e sua mãe, né? Manda mensagem, manda um áudio, liga de vez em quando ali para eles, para saber como é que eles estão, mas dê orgulho para eles, dê certo na vida.
Não mexa com droga, não mexa com bebida, não mexa com mulheres. Seja um pai muito bom, seja uma pessoa muito reta aos olhos de Deus, aos olhos dos seus pais, e dê orgulho, porque isso vai fazer total sentido para você ter uma vida próspera. Número 7. Eu acho que para mim, na minha vida, para eu ter sucesso hoje, para poder estar viajando mais de, acho que são 18 países que eu já viajei, e hoje, esse ano, acho que talvez complete 20 ou 25, foi na minha adolescência, não ir a festas, não usar drogas e nem ficar com qualquer mulher por aí. Como eu falei nessas lições acima, tudo isso, todas as lições acima me ajudou a ser blindado. Eu não ia para festas, então eu sempre trocava as festas pela igreja, pelos cultos, por ser mais íntimo de Deus, ou estar estudando, ou estar trabalhando. Eu lembro que eu passava finais de semana estudando para as provas de faculdade, enquanto meus amigos iam para festa. Enquanto meus amigos iam para uma festa, eu passava o final de semana, às vezes, estudando sobre internet, sobre blog, sobre ganhar dinheiro online. E é por isso que eu construí um negócio hoje maior do que todas as pessoas lá atrás, todos os meus amigos e conhecidos, eu construí um negócio multimilionário, tá. E o mérito é meu mesmo, por ter trocado algumas coisas, né. Não usei droga, né, e até hoje eu tenho muito medo de usar droga, né, e também não fiquei com várias mulheres. Pra você ter uma ideia, eu acho que eu nunca fiquei com uma mulher. Ficar no quesito de só dar beijos e só transar, fazer alguma coisa assim, momentâneo. Eu acho que isso me blindou muito para ter um casamento saudável hoje. Então eu tive, acho que 2 namoradas, né, 2 compromissos ali muito sérios, né, a terceira foi a Clara que eu casei, né. Pudesse olhar para trás, eu não tinha namorado com nenhuma das minhas outras namoradas, se eu tivesse conhecido Clara antes, que Clara é a mulher da minha vida. E acho que quando a gente entende isso, a gente olha para trás e fala assim: "Caramba, poderia ser encontrado logo ela e casasse logo". E é isso que eu penso, né, então não vá pra festa, não use drogas, não fique com qualquer pessoa por aí. Encontre a pessoa para ter um relacionamento saudável, duradouro, porque assim a sua vida vai ser muito melhor. Número 8, aumente o seu merecimento. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito, sempre tive bom gosto. Eu acho que isso veio muito do meu pai. Comer bem, se vestir bem, né, tá bem alinhado sempre, com a boa comunicação, né, ser uma pessoa educada, a ponto das pessoas olharem e elogiarem o quanto eu era lorde, eu era, muito educado, hoje eu sou muito educado. Só que às vezes eu tinha que dar uma melhorada, uma ampliada no meu merecimento, né. Eu sei que quando a gente tem condições, eu fui muito pobrinho, né, muito pobre mesmo, é muito difícil você aumentar merecimento quando você não tem dinheiro, quando você tem que trabalhar para pagar as contas, quando você tem que pagar funcionário e muitas vezes não sobra nada para você e você como é que eu consigo aumentar o merecimento? E muita gente vai ao contrário, né, gasta, 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 mas não aumenta o merecimento. Mas o merecimento é sobre olhar para dentro e falar assim: "Será que eu me permito a usufruir isso, a desfrutar disso?". Eu sempre fazia essa pergunta para mim. Eu lembro uma coisa de merecimento que me ajudou muito foi destravar, porque eu sempre quis Apple, né, sempre quando eu principalmente na faculdade, eu queria ter um Apple, eu queria ter um MacBook. E aí eu lembro que eu comprei um MacBook dividido em 12 vezes, o MacBook era tipo 10 anos atrás, mas era um MacBook. Isso me ajudou muito no branding das minhas consultorias. E quando eu comprei o MacBook, né, hoje eu tenho, cara, tenho vários MacBooks, né, olha só que loucura. Eu tô mostrando isso pra você porque, cara, é possível. E eu olhei pra trás e percebi: "Caramba, eu mereço". E aí eu configurei a minha mente para sempre trabalhar em cima de prêmio, premiação, como se fosse um atleta. Se eu fizer esse tipo de trabalho, ou se eu fechar esse tipo de contrato, ou se eu conseguir realizar isso no meu trabalho, trazer esse tipo de cliente, eu vou me presentear num jantar do melhor restaurante da minha cidade, com o MacBook ou o iPhone que eu quero, com, sei lá, a viagem que eu quero. Então isso me ajudou muito a aumentar meu merecimento. E hoje eu tô aqui, né, no meu aniversário, num hotel em Santa Mônica, Califórnia. Nunca imaginei que estaria aqui gravando esse vídeo para vocês com 34 anos de idade e olhando para trás, eu poderia dizer para você que eu talvez não imaginaria, mas a questão de você trabalhar muito bem, a questão do seu merecimento de "eu mereço, eu trabalhei, eu mereço",
E tem uma compensação nisso que ajuda muito a observar os passos que você dá, as atitudes que você faz, que você implementa na sua vida para ter um resultado. A sua vida vai ser muito mais orientada ao sucesso, percebendo que existe um prêmio lá no final que vai te ajudar a dar mais combustível para você conseguir encontrar melhor o seu merecimento e aumentar o seu merecimento. Então hoje eu quero te estimular. Procura a melhor cafeteria, o melhor restaurante, o equipamento que você quer comprar, a viagem que você quer fazer, o presente que você quer receber, faz isso. Aumenta o merecimento hoje, você vai ser uma pessoa muito mais feliz e muito mais próspera. Número 9, aprenda inglês cedo. E esse aqui é uma lição que eu estou na busca ainda, mas é uma lição que eu quero trazer para você de conselho. O inglês, ele é a base para todo mundo que quer se conectar com várias pessoas diferentes e quer ser uma pessoa muito mais inteligente, muito mais viajada e muito mais comunicativa. A comunicação é o principal poder que você tem hoje para você garantir tudo que você quer na vida. Para negociar, para vender, para se posicionar, para poder amplificar o seu negócio, amplificar a sua vida, ter um relacionamento saudável, é a comunicação. E o inglês vem isso, porque a base do mundo é inglês. O mundo fala inglês, o mundo não fala português nem espanhol. O mundo fala inglês. Então, essa é uma das minhas dificuldades. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu acho que nessa lição aqui, eu me focaria aprender inglês mais cedo e por isso que eu estou na trajetória hoje de aprender mais inglês, né? Como eu falei para vocês, eu não tinha condições de fazer curso. Mas eu sei que talvez hoje, olhando para trás, isso não é uma desculpa, porque eu poderia muito bem entrar num curso gratuito, estudado mais, ter me exposto mais a isso. Então isso poderia estar me ajudando muito mais nas metas que eu tenho hoje, de me comunicar melhor em inglês, de conversar com as pessoas que eu quero, com mais facilidade, com mais leveza. Isso poderia me trazer muito mais benefícios de networking, de negócios, de atração de clientes. Mas eu creio que daqui a um ano, no próximo ano, quando eu fizer 35 anos, daqui a um ano, próximos 12 meses, eu vou voltar aqui e vocês vão ver o Ed falando fluente, porque essa é a minha meta para o próximo ano. A lição número 10 é uma lição muito importante para a gente fechar o vídeo. E se você chegou aqui até o final, nesse vídeo um pouco mais longo, coloque nos comentários qual é a lição que você vai levar hoje para implementar, ou quais são as lições que você vai implementar na sua vida, você que tem 20, 30 anos aí ou até mais, me fala aí. A 10ª lição é: faça dinheiro, mas desfrute no processo. Olha só, não adianta você querer fazer dinheiro se você não desfruta. Então, uma das lições que eu trago muito para minha vida é, de fato, trabalhar, fazer dinheiro e viajar, ou seja, desfrutar. Desfrutar de uma boa viagem, de um bom hotel, né, tô gastando uma nota aqui nesse hotel nesses dias aqui de Los Angeles, né, acho que é o lugar mais caro, é muito caro aqui, mais caro do que Dubai, por exemplo, que eu já fui várias vezes. Mas estou gastando um dinheiro aqui que é o meu desfrute. Eu poderia olhar muito bem e falar assim: "Não quero fazer essa viagem porque eu vou gastar ali 30, 40 mil reais ou mais, uma viagem", mas eu sempre penso assim: "Eu trabalhei pra caramba, eu não trabalho só aos meus 34, eu trabalho desde os 12, e tudo que eu estou, eh, colhendo aqui hoje é o quê? Eu estou colhendo tudo que eu plantei lá atrás. Então faz sentido você trabalhar para desfrutar. Não adianta você ficar acumulando ou só pensando em acumular dinheiro, patrimônio. Isso tudo é muito importante aqui nessa vida. Mas se você só acumula e não desfruta, quando você chegar com 90 anos de idade, o que que você vai ter experienciado da vida? Quais são os países que você vai ter conhecido? Quais são as culturas diferentes das suas, idiomas, as músicas, as danças, os estilos de vida, né, os acessos que você poderia estar usufruindo e você não usufruiu porque você estava trabalhando demais e o dinheiro que você está construindo está sendo só guardado e acumulado. Dinheiro acumulado gera uma energia de traça, de pobreza, de escassez. Dinheiro de verdade, ele é como economia. Tem que estar circulando, fluida como um rio, para que isso seja mais fluido, para que mais dinheiro entre e mais você desfrute. Essa é a lição mais importante que eu levo para minha vida. Trabalhar e desfrutar. Trabalho muito, desfruto muito. Trabalho muito,
momento de desfrutar. E isso me ajuda a recarregar minhas energias, a ser muito mais criativo e me ajudar de fato a ter muito mais ideias para poder aprimorar o processo do meu trabalho. Então essas são as 10 lições que eu quero compartilhar com vocês aqui, que me trouxeram os meus 34 anos de vida. Eu quero muito que você se inscreva no canal, deixe seu like e coloque nos comentários. É muito bom ler cada comentário de vocês aqui e, como eu falei, eu vou sempre vir aqui sem muita lição, sem muita firula, abrindo meu coração para vocês aqui, trazendo um aconselhamento como se eu fosse um pai, ou talvez um irmão mais velho para você aqui, de uma voz que já passou por muita coisa, que está construindo muita coisa, que já construiu muita coisa, e eu quero compartilhar isso com você, tá bom? Um forte abraço do Ed, diretamente aqui da Califórnia, Los Angeles, Pia de Santa Mônica, nesse hotel maravilhoso. Agora eu vou desfrutar e fica aqui pro próximo vídeo. Clica aqui, ó, do lado, e você vai ver que o YouTube vai recomendar um vídeo incrível para você assistir em seguida, tá? Clica aqui nas laterais aqui, vem o próximo vídeo. Até mais.